Buenos días, niños del cuarto grado. ¿Cómo están? ¿Bien? Sean bienvenidos en más una clase de español. Aquí es Delane, la maestra de español, ¿vale? Vamos adelante? Muito bem. Na aula passada, nós iniciamos aí o nosso material didático, capítulo 1, primeiro capítulozinho, né? Lugares de la ciudad. E já hablamos um pouquinho sobre isso. Falamos um pouco sobre a cidade de Buenos Aires, que fica na Argentina. Buenos Aires, a capital da Argentina. E a gente viu, né, algumas imagens e também no texto que vocês ficaram para ler em casa, falando um pouco desses pontos turísticos aí para quem vai conhecer Buenos Aires, para quem sai, né, da sua cidade para conhecer um lugar novo. Nós falamos um pouco a respeito desse contexto, né, de visitação, os pontos turísticos, ou que lugares ir, né, quando a gente visita um lugar, ou até na nossa própria cidade, né? Se nós recebemos alguém de fora, então a gente tem que ficar ligadinho aí em quais são os pontos mais legais para você levar um amigo seu, um familiar, um amigo que está turistando aí na cidade, né, que veio passear, veio visitar. Então, a gente sempre tem em mente aqueles lugares que a gente não pode deixar de levar a essa pessoa. E quando a gente vai viajar também, conhecer uma nova cidade, a gente já tem que fazer um roteiro específico e verificar o que é que tem na cidade para ser visitado. E é com base nesse contexto, nesse conteúdo comunicativo, que nós vamos estudar esse mês. Na aula passada, vocês lembram que eu falei a respeito de um museu muito famoso, que inclusive ele já foi palco, né, de filmes em Nova York, que é o Museu de História Natural de Nova York, muito conhecido mundialmente, todo mundo que vai em Nova York vai lá e visita. É um prédio enorme, de muitas salas, andares, né, e onde foi gravado o filme Uma Noite no Museu. O filme tem o 1 e o 2, é bem interessante, né, acho que você encontra ele para assistir se você nunca assistiu, mas é muito interessante porque ele usa o cenário do museu para gravar o filme, e aí ele trouxe os questionamentos a respeito de que lugares você gosta na sua cidade, se você conhece museus, você já entrou, já visitou, né? E a gente vai ter um pouco desse vocabulário em espanhol nessa unidade, tá bom? Nós vamos fazer a correção, eu pedi que vocês lessem o texto da página 8. É exatamente o texto falando sobre Buenos Aires, né? Alguns pontos turísticos de Buenos Aires, a importância, o que você encontra em cada um deles. E aí eu trouxe aqui a correção. Você pode abrir o seu livro na página 9 para você corrigir? Verifique se está tudo ok. Na questão de número 2, ele pergunta: Buenos Aires é uma cidade argentina. Olha só, a capital da Argentina, eu falei, né? 3. El texto sobre la ciudad está em um guia turístico, né? Você pode observar que ele dá informações para turistas de fora, que não conhecem a cidade. E na quarta, é para você marcar verdadeiro ou falso, né? Letra A. La librería El Ateneu está ubicada em el bairro de La Boca? Não, falso, né? É possível aprender sobre a natureza em el Museu de Ciências Naturais? Sim, claro, verdadeiro. C. El Caminito é uma calle colorida del bairro de La Boca? Sim, verdadeiro. E D. El Caminito há 10 quadras completas de lugares para que o turista compre livros, roupa e etc. Não, aqui é na calle Florida. O Caminito é um bairro só de moradores locais, tá bom? Então, é falso. E na quinta questão, ele pede para que você leia o texto e retire o nome dos lugares onde podemos, por exemplo, letra A, aprender sobre natureza, Museu de Ciências Naturais. B, comprar livros, tanto em La Calle Florida, como em La Librería El Ateneu, né? E C, ver murales de diversos artistas no bairro El Caminito, né? Ou em La Calle El Caminito, ou bairro de La Boca. E há restaurantes, Calle Florida, é uma calle comercial onde se encontra também muitos restaurantes e lanchonetes. A última questão, a sexta, é personal.
De las ciudades que visitaste, qual te gostou mais? E aí você vai colocar aí na questão de número 6. Eu pedi para que você escutasse o CD da página 10, que é sobre o nosso vocabulário desse mês, né? Eu trouxe aqui algumas ilustrações no nosso livro, na página 10. Nós temos alguns estabelecimentos do bairro em espanhol. E eu trouxe aqui alguns, La Ciudad, no contexto do vocabulário, para que a gente escute e repita, sim? Eu vou leyendo e você vai repetindo. Escute e repita, sim? Repita. La ciudad, la cafetería, la farmacia, el supermercado, el teatro, el cine, el hospital, la escuela, el rascacielos, são aqueles prédios bem altos, rascacielos, la biblioteca, el banco, el hotel. E aqui do outro lado nós temos algumas tiendas. Tienda em espanhol é loja de qualquer tipo de coisa. Aí você diz tienda de roupa, tienda de sapatos e por aí vai, tá bom? Então a gente usa tiendas e nós temos aqui algumas tendas específicas. Por exemplo, fontaneria é uma tienda de construções, materiais de construção. Fontaneria, que vem de encanação, tá? Tienda ferreteria, joieria, heladeria, floristeria, farmácia. Isso, aqui nós temos algumas tiendas específicas, né? Que vende aquele objeto específico. Serviços del barrio, centro de salud, biblioteca, limpieza, colégios, policía, correos, parques y jardines, talleres. Lembrando que talher em espanhol, gente, é oficina mecânica, tá bom? Não é o talher que a gente conhece do português, de comer comida, não. Talher em espanhol é oficina mecânica, tá certo? Teatro e cine, transportes, deportes e bares, tá? Aqui são alguns serviços que a cidade também traz em espanhol, tá bom? Gente, junto com o nosso vocabulário, eu peço que você pratique o seu vocabulário da página 10. Você tem que aprender a ouvir, a falar e também a escrever em espanhol, tá bom? Por isso é importante você escutar o seu CD da página 10. Não se olvide, hay que escuchar, sim? Nós vamos, como conteúdo gramatical, estudar os artículos, tá bom? O que são os artículos? A gente já conhece, porque a gente já trabalha durante os anos anteriores também. São as palavras que vêm delante de los sustantivos e nos indica o gênero e o número. Os artículos, gente, ele vai concordar em gênero masculino, feminino e em número singular e plural. Quais são eles? El, los, masculino. La, las, feminino. Aí nós temos os indefinidos. Una, unos e unas, tá certo? Então, os artículos, eles são variáveis. Eles concordam com o substantivo e ele sempre vai acompanhar o substantivo. Por isso que no nosso vocabulário nós vamos utilizar. Lembra aqui, ó. Olha o que eu trouxe aqui, né? La cafeteria, la farmácia, el supermercado. Então, o artículo vai indicar se aquele substantivo é masculino, é feminino, se está no singular ou se está no plural. É sempre importante utilizar o artículo antes do substantivo, tá bom? Olha aqui. Algo concreto ou único, conhecido por el hablante, ou já se ha mencionado. Então, eu tenho aqui exemplo, quando a gente usa o artículo. El coche de Pedro es muy bonito. Antes do substantivo coche, vem o artículo el, masculino singular. ¿Dónde están las llaves de la oficina?
Llaves é feminino e está no plural, então eu vou usar las. Hora, dia de la semana ou fecha, né? Mi cumpleaños é el 9 de setembro. A gente também utiliza o artículo aí para las fechas, as datas. E os colores. El amarillo es mi color favorito. Amarillo é um substantivo masculino no singular, então eu uso ele. Então, os artículos, ele sempre está acompanhando os substantivos. Não se olvide, sim? Olha aqui, né? Então, aqui eu tenho artículos definidos e indefinidos. El pastel, los huevos, el huevo ou los huevos, el molde, los yogur, unas piñas, una mezcla, una levadura e umas margarinas. Então, aqui está. Nós temos artículos definidos, quando eu sei qual é o objeto, quando eu defini, e os indefinidos, como o nome está dizendo, é quando não está especificando qual é aquele substantivo específico. Só sei que tem um substantivo, não sei qual é o especificamente. A gente utiliza os dois, tá bom? Outra questãozinha gramatical que nós vamos estudar no nosso conteúdo comunicativo desse mês são as direções, né? Informações sobre direções. Por quê? Quando a gente vai visitar uma cidade, quando a gente está no local procurando um endereço, a gente precisa se localizar onde fica, né? Qual é o endereço, qual é a rua, o bairro que eu tenho que ir, qual é a avenida que eu tenho que seguir, onde é que fica localizado. Então, a gente tem as expressões de localização em espanhol, que já está no seu livro, inclusive você pode até abrir na página 13. Lá nós temos a escuta do CD e alguns conteúdos comunicativos utilizando essas expressões. Por exemplo, sigues todo recto. Então, se você vai dar informação para alguém seguir reto, sigue todo reto, sempre, sempre. Gira a la izquierda, giras a la derecha, cruza la calle, atravessar, como a gente fala em português. Corres la segunda a la derecha. Correr em espanhol é pegar. Então, você vai pegar a segunda rua à direita. Corre la segunda a la derecha. Corres a la primeira a la esquerda, né? É pegar a primeira à esquerda. Então, aí está. Algumas expressões. Nós todos ainda temos delante, detrás. Delante del cine tiene um teatro. Na frente do cinema tem um teatro. Detrás del supermercado há uma farmácia. Cerca de aqui, cerca, perto. Lejos de aqui, longe, lejos. Então, as expressões cerca e lejos, a gente também utiliza delante, detrás. Sim? Utilizamos. Olha o exemplo aqui. Há uma farmácia cerca de aqui? Cerca é perto. Sim, há uma farmácia cerca. Sigue reto e encontrarás uma farmácia. Sim, cruza la calle e há uma farmácia. Donde há uma panaderia cerca de aqui? Ah, gira a la derecha e vas a encontrar uma panaderia. E assim você vai dando informações, pedindo informações e informando onde você deve continuar, tá bom? Então, nós temos gira a la derecha, a la esquerda, sigue recto, cruza la calle, delante, detrás, cercas e lejos, todos são expressões de direção, ok? E aqui, nós temos aqui, deixa eu ver, ok, mais algumas expressões. Si miras, es muy fácil. Bueno, estar un poco lejos, a ver. Seguir todo reto por esta calle hasta el semáforo, cruza hasta el parque, hasta até, né? Gira ou torcer, gira à esquerda, à direita, cruza el parque, cruza la calle, cruza la plaza, né? E correr, pegar. Corre lá a primeira, lá a segunda, lá a terceira, calha, lá a esquerda, lá a direita, como eu falei. Olha que o contextozinho comunicativo que a gente vai encontrar. No seu livro você tem aí, tá bom? Perdona, sabes onde se vai ao Museu Picasso?
Perdóname, para ir a la Plaza de Espanha. Perdona, onde está a estação de metro mais próxima? Porque se utiliza a expressão perdona-me. Lá na Espanha, gente, os espanhóis, eles não são muito receptivos com turistas. Então, eles não gostam muito de dar informação. Todo mundo que chega para pedir, já chega logo pedindo perdona. Oh, me desculpe, só um momento, com licença. É como se você dissesse, oh, desculpe interromper, mas você poderia me ensinar como chega? Então, essa expressão perdona, perdona, puedes decir donde llego a la praça? E aí a gente se utiliza muito. Perdona, me ajudas a dizer como se vai al Tibidabo, né? Então, aqui está. Se utiliza muito essas expressões e é importante você usar palavras de cortesia. Perdona-me, permisso, com licença, né? Antes de pedir uma informação, tá bom? Então, gente, são esses conteúdos comunicativos do nosso livro. Você já tem uma atividade prática na página 11, 12 e 14. Você vai continuar escutando o seu CD da página 10 e agora você tem novos conteúdos comunicativos para escutar no CD na página 13, tá? Então, você escuta o seu CD, pratica a atividade, assim que você realizar, você me envia a atividade respondida para mim, corrigir e anotar a sua frequência. Vale, niños? Muy bien, nuestra clase se queda aquí y nosotros nos vemos en la próxima clase, ¿né? Mucho gusto en estar con ustedes en la clase de hoy y hasta la próxima clase, niños. Adiós.